Olá! Hoje nós vamos falar sobre a quantificação do momento linear e sua conservação. A primeira pessoa a falar sobre momento linear foi Descartes. Descartes nasceu em 1596 e faleceu em 1650. Foi em seu livro Princípios de Filosofia que ele descreveu as características do movimento e explicou como ele surge e se conserva. Foi Descartes que introduziu o conceito de momento linear como produto de massa e velocidade. Mas Descartes desconhecia o caráter vetorial da velocidade e, consequentemente, do momento linear. Então, suas considerações feitas em seu livro só se aplicavam a movimentos que aconteciam em linha reta. Newton entrou em contato com o trabalho de Descartes e ele atribuiu à definição de Descartes para a quantidade de movimento o caráter vetorial para a velocidade e, consequentemente, para o momento linear também. E com isso ele conseguiu aplicar essa definição a movimentos gerais. Newton jamais escreveu o princípio fundamental da dinâmica nesta forma. Não existe isso no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Newton escreveu a força resultante como a variação do momento linear, que é a forma geral da lei de Newton, porque essa forma aqui ela não é válida se a massa varia ou se você tem um sistema de partículas. Então, o que de fato significa esse momento linear ou quantidade de movimento descrita por Descartes? Se a gente pensar, por exemplo, numa colisão, o que é pior? É você colidir com um carro em alta velocidade ou com um carro parado? Você está numa estrada, aí vem um carro em sua direção. Você tem duas opções: ou você colide com esse carro que vem na sua direção, ou você colide com um outro que está parado. É certo que colidir com um carro que vem em sua direção em alta velocidade vai causar um estrago bem maior do que se você colidir com um carro que estava parado. A outra situação é, ao invés de escolher entre um carro parado e um carro se movendo, vamos supor que venha um carro e um caminhão, todos dois com a mesma velocidade. O que é pior? Colidir com o caminhão ou com o carro? Bom, certamente colidir com o caminhão vai fazer um estrago bem maior. Então, quer dizer que existe uma dependência da massa nessa quantidade de movimento, né? Então, essa grandeza que depende tanto da massa quanto da velocidade foi designada por Descartes como quantidade de movimento, e hoje em dia a gente usa mais o termo momento linear, que a gente escreve como massa vezes velocidade. A gente chama normalmente de P. Agora, se a gente derivar esse momento linear, vai ficar aqui derivado da massa vezes a velocidade. A massa do carro é constante, eu vou tirar da derivada, então vai ficar mdv dt. E dv dt é exatamente a aceleração, então dp dt é igual a massa vezes aceleração. E massa vezes aceleração é o quê? De acordo com a segunda lei de Newton, é a força resultante no sistema. Então, a força resultante é igual à taxa de variação do momento linear em relação a t. Então, foi desta maneira que Newton escreveu sua primeira lei. Ele jamais escreveu sua primeira lei em termos de massa vezes aceleração. É dessa maneira que está lá no livro que Newton escreveu. Ok?
Então, retomando ao que a gente discutiu na aula passada a respeito de centro de massa, a gente calculou a posição do centro de massa para um sistema de partículas da seguinte maneira. A gente escreveu uma posição R do centro de massa e essa posição R era calculada como uma média ponderada pela massa, né? Então ficava M1 R1, massa da partícula 1 vezes a posição R1 dela, massa da partícula 2 vezes a posição R2 dela e assim sucessivamente para todas as partículas do sistema. E a gente dividia esse somatório pela massa total do sistema. Agora, tendo essa posição do centro de massa, eu consigo achar a velocidade do centro de massa. Como que eu acho a velocidade do centro de massa? Vai ser a derivada da posição em relação a tempo. Então, a derivada da posição do centro de massa é a velocidade do centro de massa. A massa total do sistema é constante, então sai da derivada. Então, eu vou derivar cada um desses termos dentro aqui do somatório. Só que a massa das partículas também é constante, eu também posso tirar da derivada. Então, vai ficar a derivada de R1, que é a derivada no tempo da posição R1. É a velocidade V1. Quando a derivada pular para cá, a massa é constante, sai da derivada, fica a derivada no tempo de R2, que é a velocidade V2, velocidade da partícula 2, e assim sucessivamente. Então, aqui dentro vai ficar M1 V1, M2 V2, M3 V3 e assim sucessivamente para todas as partículas do sistema. Então, essa é a velocidade do centro de massa. Então, a velocidade do centro de massa, assim como a posição do centro de massa, é uma média ponderada pela massa. Então, vai ficar M1 V1, M2 V2, Mn Vn dividido pela massa total do sistema. Agora, e a aceleração do centro de massa? Bom, vou fazer a derivada de novo, né? Então, a derivada da velocidade do centro de massa é a aceleração do centro de massa. Então, aqui vai ficar massa M1 vezes a derivada da velocidade V1 em relação ao tempo, que é a aceleração da partícula 1. Aqui vai ficar M2 derivada da velocidade V2 em relação ao tempo, aceleração da partícula 2, e assim sucessivamente. Então, veja que a aceleração do centro de massa também é uma média ponderada pela massa. M1 A1 mais M2 A2 mais Mn a N dividido pela massa total. Isso acontece porque a derivada é uma operação linear e por causa disso a relação entre os vetores não é alterada, ok? Agora, o que aparece aqui? Massa da partícula 1, aceleração da partícula 1, massa da partícula 2. O que é massa vezes aceleração? Eu posso passar essa massa para o lado de cá, vai ficar assim, ó. A massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa é igual a massa M1 vezes a aceleração A1, massa M2. Massa 1 vezes a aceleração 1 é justamente a força resultante que atua na partícula 1. M2A2 é a força resultante que atua na partícula 2. E Mn é a força resultante que atua na partícula M. Então, vai ser a somatória de todas as forças resultantes que atuam em todas as partículas. Então, é a força total do sistema. Agora, essa somatória de forças no sistema, a gente vai chamar de força externa. Por quê? Porque
as forças internas, que seriam a força que a partícula 1 faz na partícula 2, força que a partícula 2 faz na partícula 1, são par ação e reação. E a gente já sabe que eles têm módulo e direção iguais e sentidos opostos. Então, quando você somar essas forças, para o sistema como um todo, as forças internas se anulam. Então, esse somatório só vai ser diferente de zero se existirem forças externas, forças de ação provocada por um agente externo ao sistema, cuja reação do sistema está fora. Então, não entra na somatória porque está fora do sistema. Então, a somatória das forças externas que atuam nas partículas é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Agora, vamos pensar nessa expressão aqui, ó. A velocidade do centro de massa é uma média ponderada das velocidades. Mas o que é a massa vezes a velocidade? Massa vezes a velocidade é justamente o momento linear. Eu posso passar essa massa total para o lado de lá multiplicando e eu vou ter, então, massa total vezes velocidade do centro de massa igual a massa M1, velocidade V1, que é o momento linear da partícula 1, e assim sucessivamente. Então, o momento linear para o sistema de partícula, eu vou escrever como P maiúsculo, é a massa total vezes a velocidade, centro de massa. Então, a segunda lei de Newton para o sistema de partículas, a gente pode escrever como a somatória das forças externas igual ao dP maiúsculo, onde esse P maiúsculo é o momento linear do sistema, dP dt. Ok? Agora vamos supor que eu estou trabalhando com um sistema isolado e fechado. Isso significa que a força externa que atua nesse sistema é zero. Se ele está isolado, fechado, eu não tenho partícula entrando, não tenho partícula saindo, porque ele está fechado. E estar isolado significa que agentes externos não conseguem interferir dentro do sistema. Então, não tenho forças externas atuando no sistema. Se eu não tenho forças externas atuando no sistema, e a somatória das forças externas é igual à variação do momento linear do sistema com o tempo, então esse momento não pode variar no tempo, porque essa somatória é zero. Então eu tenho o momento linear do sistema igual a uma constante, e com isso eu tenho a conservação do momento linear. O momento linear inicial do sistema tem que ser igual ao momento linear final do sistema. Veja que aqui eu não estou impondo nenhuma restrição ao momento linear das partículas que compõem o sistema. As partículas podem ter o momento linear alterado, né? Vamos supor um gás de moléculas, por exemplo, as moléculas colidem umas com as outras, trocam momento umas com as outras. E o momento delas vai variar, mas o momento total do gás inteiro não pode variar se eu não tenho forças externas atuando no sistema. Ok? Isso acontece também em uma explosão, né? Vamos supor, eu tenho aqui um foguete e ele foi lançado e aí ele descreve, como a gente já sabe lá da cinemática, uma trajetória parabólica, né? Se ele seguisse essa trajetória parabólica, ele ia acertar o solo bem aqui. Mas se esse foguete explode antes de chegar ao chão, o que vai acontecer? O que acontece é que cada pedacinho vai seguir um caminho, né? Cada um foi para um lado. Mas esses caminhos que esses pedacinhos seguiram
são uma composição da continuação desse movimento aqui, ó, que ele teria inicialmente se não tivesse explodido. Então, o que isso significa? Significa que o centro de massa vai continuar descrevendo essa trajetória que ele seguiria se não tivesse explodido. O centro de massa vai continuar seguindo essa trajetória. E cada pedaço vai seguir um caminho, dependendo do momento linear que ele obteve com a explosão. E cada pedacinho vai para um canto, de modo que o centro de massa continua percorrendo a mesma trajetória. Por que isso? Porque a explosão é causada por forças internas dos sistemas. É uma reação química que já estava acontecendo lá dentro do sistema, não é uma coisa fora do sistema. Então, essa explosão não vai alterar o momento linear do sistema. Então, o centro de massa não percebe a explosão. Ele vai continuar descrevendo a trajetória que ele tinha antes da explosão. Ok? Na próxima aula vamos falar sobre colisões. Espero vocês.